Vou dar um exemplo para vocês de casta no caso das abelhas. Deixa eu ver se eu até acho aqui imagem. Ó, castas formigas. Castas das formigas tinha... Ó, tem até do cupim aqui para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Aqui, olha em cupim. Você tem castas, tem soldado, tem operário, tem o reprodutivo. Esse aqui que eu não sei dizer qual que é, ergatoide, não sei. Ó, no caso das formigas aqui, formiga rainha, macho e operária. Operária é uma denominação meio geralzona, tá? Que a operária quer dizer que ela não vai se reproduzir. Então, a operária aqui pode ser, igual que eu falei, a jardineira, a soldada, né, e tal. Então, isso são castas diferentes. Diferentes castas, diferentes formatos. Então, temos machos e fêmeas, né, rainha e macho tipo grande, soldadas e olha as outras castas, né? Então, vê se deu para entender o que seriam as castas. Nossa, que agonia. Deu sim. Ó, e aqui, ó, no filme Formiguinha Z, tem também as castas. Eu adoro esse filme. Tem, ó, a lixeira, que eu falei que cuida do lixo. Lixeira, jardineira, apanhadeira, cortadeira, soldada, o bitu, tá escrito moleque, e saco também é chamado de tanajuba. Caraca, o bitu é muito gostoso. Você já Nossa. comeu? Eu nunca comi, não. Eu como todo ano, pelo amor de Deus. É cultura. Sério? Mas já me falaram que fede, não É boa fede? farinha de bitu. Pede só na hora de fritar, mas é muito gostosinho. Legal. Com farofinha. Aqui nas abelhas também tem diferença. O zangão, o corpo é diferente da rainha, que é diferente do da operária. Isso são castas diferentes. E aí, ó, então voltando para cá, que a gente já está finalizando deles. Aí falando do amensalismo. O amensalismo é uma relação que, ou também chamado de antibiose, que uma espécie ela acaba produzindo alguma substância que prejudica a outra, às vezes não propositalmente. Esse exemplo aqui foi como a galera descobriu o antibiótico. O Fleming, Alexander Fleming, acho que é Alexander mesmo, o sobrenome eu tenho certeza que era, o Fleming, ele tinha uma placa de Petri com um meio de cultivo com bactérias, que são essas bolinhas aqui. E aí ele saiu, deixou a placa de Petri em um determinado local, quando ele voltou, ele viu que deu fungo, né? Mofou ali dentro. Mas ele reparou que o local onde deu fungo, ao redor não tinha crescimento de bactérias. E ele não tinha entendido por quê. Aí ele foi estudar, ele viu que o fungo produziu uma substância que impedia a proliferação das bactérias ou ainda matava elas. E aí ele criou o primeiro antibiótico, que foi o chamado penicilina, por conta do fungo penicillium. Então, o primeiro antibiótico já descoberto foi por conta disso. Então, amensalismo ou antibiose é quando uma espécie, ela produz alguma coisa, pode ser uma substância e tal, que pode matar diretamente a outra espécie ou controlar o crescimento daquela população. E, às vezes, isso não é nem proposital. Às vezes, o fungo só está crescendo lá e o crescimento dele produz essa substância, que, por um acaso, ela é antibiótica. E aí, então, quando a gente fala de amensalismo, seria mais menos, né? Porque para o fungo isso é maneiro, porque não tendo a bactéria ao redor, ele pode crescer, né? Tem mais espaço para ele, né? E tal. Para a bactéria isso é ruim, porque ela está ou parando seu crescimento ou morrendo. Tanto que existem antibióticos, duas classes de antibióticos. Bactericidas, que matam bactérias, e bacteriostáticos, que atrapalham o crescimento bacteriano. Então, interrompem a divisão binária, né? Interrompem a formação de novas bactérias. Ver se alguém... Professor, que bicho é aquele que tá correndo do leão? É uma hiena. Deixa eu explicar para vocês aqui da hiena. A competição interespecífica, eu coloquei a hiena aqui. O leão normalmente não caça hienas, tá?
Só que as hienas, lembra no Rei Leão, as hienas ficam sempre... na verdade, no Rei Leão, elas ficam afastadas lá naquele lugar sombrio. Mas as hienas, elas sempre estão por perto ali, né? As hienas não querem ter no trabalho de dar caça, elas esperam, por exemplo, as leoas caçarem, e aí ou elas ficam com as carcaças ou elas tentam tirar. Então, assim, ficar com a carcaça, tudo bem, não seria uma competição, né? Ela está aproveitando o resto. Mas se você diz que duas espécies competem pelo mesmo espaço, que pode ser no caso aqui das hienas e dos leões também, mesmo espaço ou competem por alimento, é uma competição interespecífica. E por mais que uma dessas espécies consiga o alimento ou consiga o espaço, ambas saem perdendo, porque podem ter sido machucadas, podem ter gasto muita energia. Então, essa competição interespecífica é parecida com aquela outra que a gente falou, né, da intraespecífica. Só que a diferença é que para a intraespecífica, eles podem competir por fêmeas também. Aqui não acontece, né? Na competição interespecífica não tem competição por fêmeas, não. Alguma dúvida aqui? Não, tá suave. E aí, olha essa última aí, parasitismo. O parasitismo é diferente da predação. O parasita pode ser interno ou externo do corpo, ou ainda intracelular. Quando a gente fala dos vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Normalmente o parasita, quando ele se instala no seu hospedeiro, ele não quer causar a morte do hospedeiro de imediato. Diferente da predação, né? A predação, o predador come o hospedeiro inteiro. O parasita não. Para ele é bom o hospedeiro dele estar vivo, porque ele está pegando nutrientes, né? Só que, claro, a longo prazo, ele pode acabar matando aquele hospedeiro, no caso de vírus, por exemplo. Aí, nessa imagem, vocês sabem o que é isso aí que está mostrando o parasitismo? O carrapato de boi. Isso, é o carrapato estrela. Esse daí é uma fêmea, tá lotada de ovinhos dentro. As fêmeas se alimentam ali do sangue, né, para maturar os ovos. Então, ela é uma ectoparasita. Ecto, fora. Endo, dentro. Então, ela é uma parasita que fica do lado de fora do corpo do hospedeiro e está lá se alimentando do sangue enquanto o hospedeiro está vivinho. Tá? É claro que essa é uma relação que a gente representa como mais menos. Porque o parasita está se dando bem, mas o hospedeiro, apesar de não morrer, ele está sendo prejudicado, né? Nem que seja uma alergia ali no local. Então, a gente chama de parasitismo, diferente de predação. Plantas podem ser parasitadas por insetos fitófagos, né? Que se alimentam da seiva, tipo pulgão. Quando está se alimentando da seiva da planta, ele é um parasita na planta. A longo prazo pode deixar a planta cada vez mais fraca e aí sim, depois de um tempo, ela pode acabar morrendo. E o parasitismo tem aparecido bastante em questão de prova por conta do controle biológico. Nessa imagem aqui, o que a gente está vendo? O que vocês acham que a gente está vendo? Uma coisa muito nojenta. Não sei. Ah, que nojento, eu acho isso tão lindo. Uma lagarta, isso? É uma lagarta. Isso aqui é uma lagarta de uma mariposa. A cabeça dela tá aqui. Professora, Oi. o vírus ele pode ser sempre considerado um parasita pelo fato Aham. dele necessitar de outra... Ele é sempre parasita, porque os vírus, se eles não estão dentro de células, eles ficam cristalizados. Eles não têm ação nenhuma. Aí, quando eles entram numa célula, né, tem o reconhecimento da proteína que pode estar no envelope viral do lado de fora. Com uma proteína da célula, ele entra, ou o material genético dele entra. Aí, a partir do momento que ele está dentro da célula, ele consegue se reproduzir, porque ele manda mensagens para a célula produzir tudo que ele quer. Aí, ele é um parasita intracelular obrigatório. Obrigado. Nada. Então, olha, aqui nessa imagem a gente tem a lagarta, a boquinha dela, os 3 pares de pernas, né? Porque é um inseto, 3 pares de pernas. Isso que está prendendo aqui no galho são os pseudópodes, que são falsos pés, que a lagarta tem. Lepidópteras, né? Que é a ordem de borboletas e mariposas, apresentam de 4 a 5 desses falsos pés ao longo do corpo. Mas a perninha mesmo está aqui, ó. O
que aconteceu? Dá uma olhada nisso daqui, ó, que eu tô passando o mouse. Tem uma cabeça, uma antena, um tórax e um abdômen. Isso daqui é uma microvespa parasitoide. Ela é um parasita que, no caso dessa lagarta, quando essa lagarta ainda não estava com nada disso aqui, ela colocou ovos dentro da lagarta. Dos ovos saíram larvas que começaram a comer a lagarta por dentro, e a lagarta ainda viva, tá lá de boa, tá? Chega num momento que no desenvolvimento dessas vespas parasitoides, elas também são holometábolas. Vamos tentar lembrar o que é isso que a gente viu lá no primeiro ano. O desenvolvimento é de ovo, larva, pupa, que é tipo o casulo da borboleta, pupa e adulto. Então, essa vespa colocou ovos aqui dentro da lagarta. Dos ovos saíram larvas que começaram a comer a lagarta por dentro. Na época, antes de virar adulta, eles formaram as pupas. Então, tudo isso de branquinho que vocês estão vendo aqui são pupas. As lagartas conseguiram perfurar o corpo da lagarta maior, né? As larvas, quer dizer, conseguiram perfurar o corpo da lagarta, formaram esse casulinho de seda e se desenvolveram aqui dentro. Muito provavelmente, esse daqui pequenininho que está aparecendo, ele acabou de sair desse daqui, que a gente consegue ver que tem uma aberturinha, né? E aí, aqui a lagarta ou já está morta ou está para morrer, porque, né, os órgãos dela todos foram danificados e ainda está sendo toda perfurada para entrar um fungo, uma bactéria, já era, por dentro já está podre. E isso tem aparecido bastante em questões sobre controle biológico. Antigamente, ou até hoje em dia, usa-se bastante inseticida, né? Para você controlar a população de determinada praga, a galera ia lá e jogava inseticida aos montes. Esses inseticidas, eles não eram específicos, eles eram bem generalistas. Então, quando você jogava um inseticida numa lavoura, numa cultura, você acabava matando insetos bons também para estar lá. E isso prejudica muito. Prejudica a cultura, prejudica a saúde do local, prejudica o meio ambiente. A partir do momento que eles começaram a estudar o controle biológico, eles pararam para pensar assim, e se eu reduzir, né, porque tirar totalmente a galera, isso ainda não acontece, mas e se eu reduzir o uso de inseticidas, que agora já existem inseticidas bem específicos e tal, e começar a liberar nessa cultura os chamados inimigos naturais, que no caso de insetos podem ser vespas que colocam ovos dentro ou no lado de fora de uma praga, ou então predadores, tipo a joaninha. Então ao invés de eu usar inseticida, eu vou liberar um monte de joaninha aqui nessa cultura, essas joaninhas vão comer os pulgões e eu controlo a praga, a população dessa praga, para ficar abaixo do nível de dano econômico. Ainda teremos a praga na cultura, mas aí vai ser um controle muito mais eficaz. E isso cai muito em prova, muito mesmo. O Enem, ano passado ou retrasado, se não me engano, caiu 2 questões disso, uma em geografia e outra em biologia. O controle biológico é ótimo, porque você está usando a própria natureza para controlar populações de insetos que são considerados pragas. A gente só considera praga quando essa população tem um grande número de indivíduos e aí está causando danos demais ali, né? Então, você pode liberar, comprar, tem empresas que produzem isso. Eu quero comprar 1 milhão de vespinhas. Você compra 1 milhão de vespinhas e a empresa vai liberar na sua plantação essas vespinhas. Elas vão colocar ovos ali, vão diminuir a população da praga e elas conseguem se manter ali no ambiente. E é um estudo muito bem feito, porque você não pode sair introduzindo espécies assim em qualquer lugar, né? Então, eles estudam para ver quais espécies podem ser introduzidas em quais lugares, se isso não prejudica, né, outras espécies, se não ocupa outros nichos ecológicos. E aí você diminui o uso de inseticidas, por exemplo. Então, eu trabalhei com isso no mestrado. Eu trabalhei com microvespas, que devia ser do tamanho dessa daí, era minúscula, que parasitavam pulgões. Então, eu fazia o parasitismo, era mó legal. Eu colocava numa placa de Petri e fazia tipo como se fosse um ringue de luta. Botava o pulgão se alimentando de uma folhinha e liberava o parasitoide lá. E eu olhava o parasitoide colocando o ovo dentro de cada pulgão. Era legal e, ao mesmo tempo, ruim.
porque dava muito trabalho fazer isso, mas é legal. Se alguém tem alguma dúvida aqui de controle biológico. É microvespa o nome desse bicho aí? Porque se for muito pequenininha, a gente chama de microparasitoides. Mas é uma vespinha pequenininha, da ordem Hymenoptera. Aí, olha esse exemplo aqui. Isso daqui foi uma imagem que colocaram numa prova do Enem. Uma vespa copulou, aí foi e colocou um ovo. O do ovo, a larva começou a comer, formou a pupa, a lagarta morre e sai uma nova vespa. Muito legal. Ó, isso aqui é uma imagem de se não me engano, isso aqui é um tricograma. Posso estar errado. Mas é uma microvespa parasitando ovos. Então, os parasitoides, eles podem parasitar ovos, podem parasitar a larva em diversos estágios da vida dela, pode parasitar um adulto. Então, isso depende da espécie que está parasitando e a espécie parasitada, né? Então, isso aqui está parasitando ovos. Então, é maneiro também porque a praga nem vai nascer. E aí, só para mostrar aqui, né, como isso aqui é um slide para mostrar para vocês que no nosso intestino a gente tem inúmeros micro-organismos que são fundamentais também para a nossa vida. Aí a gente chama isso de simbiose. Mas é a mesma coisa que mutualismo aqui, tá? Professor, é a microbiota, né? Isso. Microbiota intestinal, antigamente ainda chamada, né, de flora intestinal. E vocês sabem por que é flora intestinal, que a galera chamava, sendo que flora está associado com planta? Não tenho ideia. Porque antigamente a galera achava que bactérias poderiam ser classificadas dentro do reino plantae. E aí falaram flora intestinal. Ainda fala, não está errado não, virou um nome mesmo, mas hoje em dia a galera fala mais microbiota intestinal, porque aí você está englobando os micro-organismos no geral, não só bactérias. E aí isso daqui eu coloquei, que eu acho bem legal, um mapa, não é um mapa mental, é tipo um mapa mental meio diagrama, né? Relações ecológicas interespecíficas aqui em cima, já está mostrando mais, menos e zero para vocês, e as intraespecíficas harmônicas e desarmônicas. Só está faltando, não, tá aqui, ó, competição, mostrando que para ambos é menos, menos. E esse material todo eu vou deixar para vocês, tá? Aí, olha só. Como falta pouco tempo, deixa eu já pegar aqui no livro. Só achar o meu livro aqui. Cadê? Aqui. Essa parte que a gente está estudando, eu vou cobrar de vocês em um trabalho, tá? Ainda estou pensando como é que a gente vai fazer. Não vai cair em AS, vai ser em trabalho. Deixa eu só ver aqui. A gente vai para a página 39 do livro 5. Está dividido, né? Exercícios sobre questões intraespecíficas e depois interespecíficas. Né? Então, já começando aqui na número 2, quero fazer as discursivas agora não. Então, a número 2 aqui, ó. Os seres vivos de uma comunidade mantêm constantes relações entre si, exercendo assim influências recíprocas em suas vidas. Observe as colunas a seguir sobre relações ecológicas. Aí tem aqui algumas, tem até outra que eu não mostrei para vocês, ó, gregarismo, deixa eu mostrar aqui. Gregarismo é quando fica juntinho. Ó, por exemplo, aqui. Gregarismo. Cardumes, né? Peixes que vão nadando junto, elefantes que estão sempre juntos. Isso daí ajuda, né, para proteger um ao outro. Tá? Então, dá esse nome também de gregarismo. Aí isso está mostrando aqui, ó. Mutualismo, protocooperação, parasitismo, competição intraespecífica, interespecífica, gregarismo, sociedade, colônia, predatismo, canibalismo. Aí tem a coluna 2 com as definições de cada um. Vocês estão com o livro aí? Porque como eu não consigo mostrar todos de uma vezada só, ou alguém não está com o livro?
Então tá, eu vou deixar vocês fazerem essa daí e vocês me falam qual alternativa vocês marcaram, tá? Tá, foi aqui. Tá, vou esperar para ver o resto do pessoal. Uma dúvida, professora. Essa agora que você falou agora do gregarismo é temporário? Oi? Se é Essa que você... temporário? Então, não, assim, depende, eu acho, da espécie. Porque se você for considerar o gregarismo de cardumes, de peixe, né? Ou ali o exemplo que a gente tinha visto de elefantes, eles sempre estão juntos. Mas podem ter outras espécies que só ficam juntas de vez em quando e depois se separam. Então, acho que isso depende. Depende. Porque aqui no enunciado estava até falando, né, na separação do grupo de gregarismo. Mas não é obrigatório eles estarem juntos, não. Mas eu acho que isso depende muito da espécie que você está falando. Aqui no exemplo está falando de passarinho. Aí eles se juntam para a época de reprodução e depois separam. Isso aí tudo bem. Aí tem o gregarismo e se separou. Mas elefante sempre está junto. E aí, gente, qual letra vocês marcaram? Letra B. Letra B. Mais alguém? Ou alguém não conseguiu? Eita, eu passei a página sem querer. É letra B mesmo, tá? Deixa eu ver. Ai, não consigo abrir aqui. B, tá. E aí, deixa eu ver uma outra só para fazer, rapidinho, porque aí já deu nosso tempo, aí vocês podem pegar as outras para fazer. A gente também na outra aula pode resolver mais alguns exercícios disso, tá? Olha só, na página 40. Nas relações entre os seres vivos, considere os seguintes códigos: mais, quando o desenvolvimento da espécie se torna possível ou é melhorado; menos, quando o desenvolvimento da espécie é reduzido ou se torna impossível; 0, quando as espécies não são afetadas em seu desenvolvimento. A partir desses códigos, a relação entre duas espécies que ocupam o mesmo hábitat e exploram o mesmo nicho ecológico deve ser representada por... Menos? Com certeza, né? Menos, porque uma espécie está competindo com a outra. Se tem o mesmo hábito, tem o mesmo nicho ecológico, às vezes come a mesma coisa, utiliza, né, o mesmo espaço. Menos, competição interespecífica ou intraespecífica, né? Não, aqui está até falando duas espécies, então interespecífica, menos. Gente, então a gente resolve mais exercícios na próxima aula. A próxima aula nossa vai ser antes da S, né? A S é na parte da tarde, não é? No dia 30? É isso mesmo. Então, assim, vocês se dão bem nessa, porque eu estou programando, no meu calendário já tinha uma revisão com o jogo para a gente fazer, tá? E aí, os assuntos que vão cair na primeira S, essa primeira parte de ecologia até pirâmides. Então, introdução à ecologia, que tem aquilo de cadeias e teias alimentares, fluxo de energia e pirâmides. E aí, essa parte de relações ecológicas vai num trabalho. Ok? Então, um beijo para vocês. Valeu, professora. Adriana, Obrigadão. Tchau. Nada, tchau.